Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, este é o Multiverso e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar da resenha de Tartarugas Ninja Caos Mutante, né? Que recentemente aí teve o seu lançamento nos cinemas. E diga-se de passagem, não foi um lançamento tão barulhento aqui no Brasil, né? Porque teve pouca gente, eu diria, né? Porque a sala que eu assisti, por exemplo, que era uma sala de estreia, por volta ali das 8h30, né? Não tinha tanta gente, tinha eu e minha família e mais um pessoal ali meio seleto, né? Então não foi assim um alto lançamento, pelo menos até, né, o início da semana, porque eu assisti também na quinta-feira. Mas assim, é um filme bem divertido, né? Já adianto aí, e vamos falar mais dele então no vídeo de hoje. Então, simbora fazer aí todas as coisinhas, né, que a gente sempre pede, né? O kit YouTube basicamente, né, que é like, inscrição e sino ativo, para você ficar por dentro de todas as novidades e ajudar muito aqui o nosso canal. E se você quiser ajudar ainda mais, quando você terminar de assistir o vídeo, compartilhe aí com geral, belezura? Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo, porque tem muita coisa interessante aí pra gente falar. E bom, começando aí com um fato, basicamente, né, que o filme chegou aqui no Brasil por volta de uns 30 dias aí de atraso, basicamente. Eu acho que foi uns 25 aí para falar a verdade, né? Ele foi lançado primeiro, né, lá fora nos Estados Unidos, depois na Europa, e chegou aqui no Brasil somente agora, né, no final do mês. E por ser um filme que tem ali um público um pouco mais, né, voltado para o público infantil, é um filme que tem um certo apelo. E como lançou no final do mês, também, né, vem com esse contraponto de que quem paga, né, a entrada são os pais. E como tem um lançamento no final do mês, aqui no Brasil, vocês já sabem, né, a galera não tá com grana agora no final do mês. Então por isso eu acho que foi um lançamento meio frio aí por conta disso. Fora que tem outros filmes em cartaz, né, que podem até mesmo chamar mais a atenção aí do pessoal. Então eu acho que o lançamento aqui no Brasil foi um lançamento infeliz por esses aspectos aí. Não foi um alarde para o público geral aí, mas é um filme bem legal e bem interessante que a gente vai falar mais sobre ele, né? Começando aí com o que é o filme basicamente. Eu achava que ia para um outro caminho, com eles um pouquinho mais avançados do que o início mesmo da história, mas é um ponto que eu me enganei. Aqui é realmente o início, o princípio mesmo de tudo, antes mesmo deles enfrentarem, né, vilões aí já conhecidos. Inclusive tem um vilão aqui que eu não conhecia basicamente, né? Ou no caso, eu não lembrava dele, né? Porque ele fazia parte aí do lore das tartarugas no desenho de 87, lá dos anos 80, porque ele era um vilão meio específico e esquecido. Então assim, ficou meio diferente aí a origem do vilão e também, né, de todos os outros personagens que compõem Tartarugas Ninja, que basicamente, né, vai trazer aí, como eu disse, a história de origem das tartarugas, que conta a história de um cientista que estava fazendo ali algumas pesquisas voltadas para humanoides basicamente, e tudo isso para formar uma família basicamente, porque ele foi excluído da sociedade por ser meio estranho ou meio diferente das outras pessoas. E então o intuito dele é pegar animais ou insetos e transformá-los, né, fazer aí como eu disse, uma experiência com eles, para fazer com que eles criem uma espécie de inteligência e que eles se transformem, né, de acordo com a mutação ali, basicamente. Então entra as pesquisas desse, né, cientista maluco aí, que acaba envolvendo uma mosca como teste inicial. E então a empresa que ele trabalhava, né, decide por encerrar o projeto por conta dos riscos que isso traria. Mas é aí que entra a principal treta, né? Porque não é só pelo risco, né? Eles queriam aí um exército, basicamente, de mutantes para usar para benefício próprio. E não era bem o que o cientista estava propondo naquele momento. E aí acaba tendo ali alguns conflitos e a substância, né, a gosma ou a meleca, como eles também chamam lá, uma parada assim, acaba caindo no esgoto, e aí que vem a parada das tartarugas, né, virarem aí essas mutantes e afetando o próprio mestre Splinter, que é o rato ali, e outros bichos que estavam envolvidos diretamente com o projeto inicial desse cientista. E
treta começa a se desenrolar a partir disso, com um cenário bem diferente na pegada das animações, trazendo aí várias referências, filmes e desenhos com essa pegada, né, do cientista maluco ali tentando fazer um experimento para trazer monstros à vida, ou misturando essas coisas. Então tem referências a Frankenstein, ao próprio filme, né, Homem-Mosca, se eu não me engano, dos anos 70, 80 também. Então tem várias dessas referências, tem referência também ao Hulk e algumas coisinhas ali que você vai pescando ao decorrer do filme. E quando toda essa treta acontece, se passa ali alguns anos e o Homem-Mosca, que acaba fugindo ali, né, desse atrito que teve, e ele está fazendo uma série de coisas, né, para tentar resolver essa situação de que eles não eram aceitos pela própria sociedade. Então tem uma pequena mensagem aí por trás dessa trama, o que eu achei bem interessante, e a gente vai mencionar um pouco mais, né. Então começa o filme basicamente, né, de fato ali a trama a andar após esses 15 anos, onde o Homem-Mosca está realmente fazendo uma onda de crimes pela cidade e ninguém entende o que está realmente acontecendo, e também não entende, né, quem é realmente que está fazendo, porque o Homem-Mosca nunca foi visto, apenas, né, o seu nome aí basicamente. Então é um filme bem interessante que eu vou parar de falar por aqui, porque senão vou dar spoilers para você, né, e não é essa a intenção do vídeo. Então vamos para os pontos positivos e negativos. E bom, começando então com os pontos negativos do filme. Basicamente quase nenhum. Algumas coisas vão te incomodar, principalmente para quem já conhece a história, né, das tartarugas, mas não é de fato um ponto negativo. É algo só diferente que leva ali uma pequena estranheza em alguns momentos, porque muda a origem, né, tanto dos personagens principais quanto desses outros personagens que compõem, né, o lore de Tartarugas Ninja. Então você que já conhece vai estranhar. Não é um ponto negativo, mas tem essa parada aí, que é um pouquinho diferente aí no âmbito geral do que é, né, a história das Tartarugas Ninja. Então é um pouco diferente nesse aspecto. E outro ponto que pode, né, ocorrer aí de você dar uma leve estranhada é o visual dos personagens, porque é um visual um pouco diferente esteticamente. Então não é um ponto negativo na minha opinião, mas é um ponto que minha família, por exemplo, que foi assistir comigo, disse ali que incomodou um pouco, que os bichos eram feios demais, nas palavras deles, né? E as proporções dos humanos ali também eram bem diferentes aí, para dizer o mínimo. Pelas palavras deles, novamente, uns pessoal meio feio aí, né? Com a cara torta ou coisa do tipo, mas não é um ponto negativo, na minha opinião, porque é a estética do filme. E falando em estética, a gente também vai mencionar ela um pouquinho mais pra frente aí. Então aguenta aí mais um pouquinho do vídeo. E um outro pontinho também que me incomodou um pouco foi a parte de, por exemplo, algumas coisas que eles têm que a gente não sabe como eles têm basicamente. Então tem um momento específico que eu notei que, eu acho que é o Donatello, não, é o Michelangelo, ele tem aparelho, ele usa aparelho, né, nos dentes. Mas fica aquela questão e aquela pergunta, quem pôs o aparelho nele? Não seria meio estranho, né, aparecer do nada no consultório uma tartaruga para pôr aparelho nos dentes? Não se sabe, não foi dito nada sobre isso, mas eles realmente vão à superfície e fazem algumas coisas ali. O tanto que isso impacta, né, na vida pessoal deles, nesse ponto, né, específico aí do filme, que eu só me perguntei, não me incomoda, mas eu só questionei como eu faria, né, para que ele pusesse ali o aparelho nos dentes, a gente não sabe. Então é um negocinho aí que eu achei que valia a pena comentar. E sim, como não tem muita coisa para falar sobre pontos negativos, apenas esses dois pontinhos que eu nem considero pontos negativos, vamos lá para os pontos positivos do filme. E agora sim a parada começa a ficar muito espetacular, porque o filme em si traz muitos e muitos aspectos bons de verdade, né? Tanto a narrativa, que entrega sim uma narrativa um pouco diferente, né? Com origens diferentes, mas tudo se amarrando, né?
em vários momentos aí do filme. Então uma coisa amarra com a outra nessa história de origem deles. Mas o que eu achei basicamente da história de origem que é boa basicamente, né, de que é também diferente da original, assim, ao meu ver, as coisas são mais críveis, né, um pouco mais pé no chão, assim, falando, né, de tartarugas mutantes, do que a história original. Então, por exemplo, eu vou pegar um pequeno momento ali que aparece no trailer. Então é um spoiler, mas é um spoiler que vocês já devem saber, né? Que é a história de origem, por exemplo, do Mestre Splinter. Na história que a gente já conhece, o Mestre Splinter era um rato de laboratório desse cientista, né, no caso aí, e ele aprende artes marciais vendo, né, o cientista praticando essas artes marciais. Já no Caos Mutante, que é essa animação, é um pouco diferente, porque ele aprende artes marciais após alguns eventos ali que, né, mudaram a concepção dele quanto aos humanos, e aí ele decide por aprender, né, artes marciais. O que diferencia, né, porque basicamente na história que a gente já conhece, né, a história mais antiga, é um pouco meio estranho um rato normal aprender, né, artes marciais antes de ser mutante. Então eu acho meio estranho essa história de origem. Já essa agora, né, eles não são assim, né, mestres assim, insanos de artes marciais, mas eles sabem sim lutar. E a história conta que o Mestre Splinter decidiu aprender, então ele foi buscar, né, em livros, vídeos, aulas, então ele foi buscando dessa forma. Daí eu achei um pouco melhor essa história de origem aqui. Boys, where have you been? I've been freaking out. We're sorry, Dad. Listen, It was this one chick, it was this cat, and you know I'm scared of cats, so yeah, we did. O que também, né, vem a questão da origem dos outros personagens, que mudou um pouco. Na história original, eles também sofreram essa mutação, mas eles são meio que inimigos a primeiro momento ali, simplesmente porque sim, né? Um vê o outro ali basicamente, aquele cara tá fazendo coisa errada, é inimigo. Então é isso. Já no filme, né, nesse filme aqui, é um pouco diferente, porque os mutantes, eles acabam tendo uma empatia, né, entre eles ali. A primeiro momento eles não sabiam, né, que tinham outros mutantes como eles e vice-versa. Então as tartarugas não sabiam da existência dos outros mutantes e vice-versa. Então é mais ou menos essa a pegada. E o próprio Homem-Mosca também entra nessa diferença, né, de história, né, de origem. Porque nos quadrinhos e no desenho, por que não, né, animado lá dos anos 80, o Homem-Mosca é o cientista que acaba tendo que se transformar, ou acaba por acidente se transformando nesse Homem-Mosca. Já que é uma mosca geneticamente modificada, então tem essa pegada aí. E como o cientista usava o próprio DNA dele para fazer essa mutação, a mosca, né, acabou tendo alguns aspectos da inteligência do próprio criador ali e também aspectos da própria personalidade. Então tem algumas paradas aí que eu acho mais críveis do que a história que a gente já conhecia aí das tartarugas. Então, em comparação com o storytelling ali, né, a história de origem dos personagens, eu achei muito melhor essa adaptação aqui. Outro ponto positivo são as questões dos próprios personagens em si, né, a comunicação entre eles, a existência deles no mundo, né, neste mundo dos humanos. Tudo que o roteiro constrói, tudo que a animação nos apresenta é mais crível. Então é sim, né, melhor na minha opinião, porque eles conseguem encaixar essa questão de talvez, né, um preconceito, não, talvez não, né, é um preconceito, porque eles deixam claro no filme com todas essas palavras, um preconceito de mutantes e coisas do tipo, que fica explícito mesmo, que eles realmente estão só à margem, né, largados pela sociedade ali, porque a sociedade não aceita a aparência deles, o que a gente vê muito, né, sendo expandido esse tema, porque as pessoas ficam criticando as outras só por conta da aparência delas. Só que aqui é levada
assim, a estratosfera, porque a parada é bem mais contrastante, né, nessa pegada aí dos mutantes em si. Mas nada fica tão forçado, né, a ponto de você desgostar do filme como em outros, né. Então a personagem April O'Neil, por exemplo, ela não é uma personagem estereotipada, né, como feminista ou algo do tipo. Isso fica subentendido que ela é uma personagem que está lutando para conquistar ali o seu espaço na sociedade, tanto por ela ser mulher, quanto por ela ser apenas uma adolescente que passou uma vergonha ali. Então não fica forçado, é simplesmente uma construção do personagem sendo bem feita e bem executada. Então isso aqui é uma aula, né, de como fazer um personagem, né, um crescimento do personagem ali dentro da própria história. Então a gente vê essa construção ao decorrer do filme e não fica algo forçado que vai te dar um certo estranhamento, né, nesse aspecto. Então é sim um ponto positivo a construção dos personagens e como eles se encaixam dentro da narrativa e dentro desse mundo que eles estão sendo apresentados. Outro ponto muito positivo é a própria animação em si, né? A gente vai soltar ainda essa semana o vídeo sobre melhores animações aí desse tipo que estão surgindo, né? E essa aqui é excelente, meus amigos. No outro vídeo eu deixo bem claro que muitos dos filmes que estão indo para esse tipo de animação estão indo para detalhes e coisas do tipo, estão indo mais para um design mais polido, mais limpo, mas aqui, meus amigos, o traço, a animação é uma animação suja, né? Uma animação que contrasta mesmo com os aspectos do próprio filme. Então, tanto nos personagens que são mais esquisitos, né? Os próprios traços que comportam ali a obra como um todo, na própria cidade, né? Na ambientação. Então, a própria luz, né? Que a gente vê, a iluminação, a própria lâmpada ou coisa do tipo, é tudo rabiscado, né? Tudo feito à mão, você vê, assim, feito à mão, né? Mas é algo que é bem sujo mesmo, mas que funciona dentro da estética do filme. Então a fotografia do filme é incrível, é insana. Cada quadro é realmente um quadro mesmo, né? Você conseguiria emoldurar todas as cenas desse filme e é insano como eles estão indo, né? Mais para esse caminho que mescla a própria animação 3D com os desenhos ali, meio que com estilo desenhado à mão e coisas do tipo, que foi popularizado, né, com o Aranhaverso, né, com o Spider-Man no Aranhaverso, que a gente já falou dele também aqui no canal. Então é bem legal mesmo ver a indústria, né, indo para esse lado, que o estilo, né, de animação está realmente, né, parado no tempo, basicamente, né? Tudo agora é 3D e coisas do tipo, e eu acho que o caminho vai ser esse, né, de misturar as duas coisas e colocar técnicas novas dentro das animações e coisas do tipo. Inclusive, a animação Wish, que vai lançar aí no final do ano, acho que em dezembro, né, da própria Disney, vai com esse aspecto de mescla entre 2D e 3D, mas com alguns pequenos pontos diferentes aí, que é uma parada mais limpa. Já que nas Tartarugas, a parada é bem suja, os traços são bem fortes, né, e esse tipo de animação combinou muito com o filme, né, que é realmente esses aspectos fortes que o filme precisava, porque retrata a realidade das próprias tartarugas, né, vivendo no esgoto, vivendo sempre nas sombras e coisas do tipo. E ainda nas interações, né, dos personagens, um ponto positivo é a comunicação entre eles, porque a gente vê o relacionamento entre os irmãos, né, tartarugas ali, e também com o Mestre Splinter, que seria o pai deles ali, né, que os criou. E a gente vê que a história entre eles é bem uma história de família, né? Cada um tem a sua personalidade, cada um tem os aspectos que concorda e discorda, né, uns dos outros. O próprio design das tartarugas não são iguais, né? Então elas se diferenciam na aparência, na personalidade, né, no que eles propõem para o grupo, né? Então isso é muito detalhe importante na construção do próprio personagem. Então é outro ponto muito positivo aí na construção do personagem. Então esses foram os pontos positivos do filme, né? Tartarugas Ninja Caos Mutante. E agora vamos falar aí da nota do filme, beleza? Não dá pra ganhar dele. A gente tem que tentar. Michelangelo, você tem sentimento. Donatello, você tem sabedoria. Rafael,
Você tem coragem. E Leonardo, honra. E vamos lá então para o que eu achei do filme como um todo. Tartarugas Ninja Caos Mutante é um filme muito bom, é um filme excelente, eu gostei demais, principalmente porque eu amo, né, Tartarugas Ninja, eu joguei os jogos, eu assistia, né, a animação, a reprise da animação quando eu era criança, assisti todos os filmes, tanto os filmes de animação quanto os live actions, vi várias animações, né, que foram sendo atualizadas, eu acho que só não vi essa última aí, que é meio estranha, né, o design dele ali, e eu gosto muito da origem do Mestre Splinter, né, das próprias tartarugas, os vilões que eles enfrentam, né, como o Destruidor ou coisa do tipo, tem aí, né, a ver com o filme, eles não enfrentam o Destruidor nesse aqui, então tem ali uma paradinha dentro da história, então é um filme bem divertido e bem legal mesmo. E bom, eu achei o filme excelente, é um filme espetacular, muito bonito, tem todos os aspectos de um bom filme, né? Como o roteiro, o que o roteiro encaixa dentro da história, essa mudança na história de origem que deixa as coisas mais críveis, na minha opinião. E a minha nota ao filme Tartarugas Ninja Caos Mutante é uma nota 9,5. Isso mesmo. Assim como foi o Homem-Aranha, né? Através do Aranhaverso, basicamente. Porque em questão de história e visual, eu achei o filme espetacular. Assim como o próprio Homem-Aranha. Eu acho que é tão bom quanto o Spider-Verse nessas questões aí que envolvem essa animação. Então eu gostei demais e recomendo muito que você dê uma chance a Tartarugas Ninja Caos Mutante. E se você quiser, né, e claro, essa resenha te fez querer assistir ao filme, vai no cinema assistir, porque é uma experiência, né, bem diferente aí, que você pode usufruir. Então é bem legal e bem divertido, e vai assistir Tartarugas Ninja Caos Mutante. Pega o Super Mosca, aí todo mundo vai aceitar a gente. Que isso? Olha. Como é que pode? São jabutizinhos! Não acredito que existem outros mutantes. E bom pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje, né? A nossa resenha das Tartarugas Ninja Caos Mutante. E é um filme bem interessante, bem legal, como eu disse aí, né, ao decorrer do vídeo, e vale demais a pena você conferir. E claro que se você estiver, né, querendo saber mais sobre esse tipo de animação, sobre como a indústria, né, está se posicionando, né, nesse âmbito de animações, fica ligado aqui no canal. E para isso você precisa deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro, né, da novidade que vai sair ainda essa semana, que a gente fala mais sobre isso, beleza? Então já faz isso, porque além de você ficar sabendo, né, das coisas que estão lançando aqui no canal, você ajuda demais aqui também, né, divulgar ainda mais o canal. Então faz isso aí tudo pra gente, beleza? E sempre dá uma olhadinha aí também no comentário fixado, porque de vez em quando a gente deixa umas coisas bem legais aí pra vocês conferirem, tranquilo? E agora sim eu vou recomendar aqui alguns vídeos pra vocês, né? A nossa playlist, por exemplo, de animações, que está bem legal, que a gente fala sobre filmes de animações e coisas do tipo, né? Aqui embaixo eu vou deixar um vídeo extra, que vai ser o vídeo da nossa resenha do Spider-Man, né, através do Aranhaverso. Aqui eu vou deixar a nossa playlist de resenhas para você conferir, e aqui embaixo, quando lançar, eu vou deixar o nosso vídeo sobre esse tipo de animação, que está para chegar aí ainda essa semana, beleza? Então, agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!